Olá, alunos do CFP. Meu nome é Fernando. Hoje a gente vai aprender sobre metalurgia dos metais. O primeiro item que nós vamos ver é sistemas cristalinos. Os metais no estado sólido apresentam estrutura cristalina, isto é, os átomos que o constituem são dispostos de uma maneira organizada e periódica. Existe assim uma disposição típica dos átomos, que se reproduzindo constituem a estrutura cristalina de um dado metal. Essa disposição típica chama-se célula unitária. Nos modelos de estudo da estrutura cristalina dos metais, considerando-se átomos como esferas, os átomos vibram em torno de suas posições de equilíbrio, definidos pela célula unitária. A vibração dos átomos é em função da temperatura, e quanto maior for a temperatura, maior a vibração do átomo. Existem três modelos principais pelos quais os átomos se ordenam. O primeiro sistema é o sistema cristalino cúbico de corpo centrado. A gente costuma dizer que é o CCC. Esse sistema é apresentado pela figura que está sendo apresentada para vocês. O cubo tem 8 átomos dispostos nos vértices e um no centro. Como exemplo de metais que apresentam esse sistema CCC, a gente pode citar o ferro a temperatura ambiente, o titânio a alta temperatura e o cromo a qualquer temperatura. O segundo sistema é o sistema cristalino cúbico de face centrada, o CFC. O cubo tem 8 átomos dispostos nos vértices e 6 átomos dispostos no centro das faces. Como exemplo de metais que apresentam o sistema cristalino CFC, podemos citar o níquel, o alumínio e o cobre. As células unitárias dos metais deste sistema CFC possuem maior número de planos de maior densidade que os metais CCC, pelo fato das deformações plásticas se darem preferencialmente nos planos de maior densidade atômica. Os metais do sistema CFC possuem maior tenacidade que os metais do sistema CCC. O terceiro sistema que nós veremos será o sistema cristalino hexagonal compacto. Como exemplo de metais que apresentam o sistema cristalino HC, podemos citar o cobalto, o magnésio e o zinco. O segundo tópico que nós veremos nesse curso de metalurgia são as ligas metálicas. A estrutura cristalina de um metal puro e teoricamente uniforme em todas as direções. À medida que existem impurezas ou átomos de natureza diferente do metal puro, como por exemplo o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, com relação aos átomos de ferro, estes se dispõem na região intersticial, constituindo o que chamamos de solução sólida intersticial. Se, entretanto, os átomos de natureza diferente forem de dimensões semelhantes aos átomos do metal puro, estes vão deslocar os átomos de metal puro de seus lugares originais, constituindo o que se chama solução sólida substitucional. Em algumas ligas metálicas, encontram-se átomos tanto em solução sólida intersticial como em solução sólida substitucional. A consequência da introdução de átomos de natureza diferentes na estrutura cristalina do metal puro é a distorção da estrutura cristalina. Se a distorção da rede tornar mais difícil o deslocamento dos átomos, pode-se dizer que o metal está mais resistente. Este é o principal mecanismo responsável pelo aumento da resistência do aço, pela adição de elementos de liga. O terceiro item é a difusão. O aumento na temperatura de um metal ou liga metálica, no estado sólido, implica em uma maior vibração dos átomos, em torno da sua posição de equilíbrio. Esta vibração proporciona a possibilidade de uma movimentação atômica no estado sólido, a que se chama de difusão, e esta será tanto maior quanto maior for a temperatura. Cada átomo, portanto, pode se deslocar de sua posição inicial de equilíbrio por meio de vários mecanismos, como por exemplo a troca de posição com outro átomo. A difusão tem particular importância quando átomos de elementos de liga são segregados em uma certa região de um material, que foi submetido, por exemplo, a um resfriamento rápido. Aquecendo-se o material a temperaturas adequadas, haverá movimentação dos átomos segregados, de forma a se espalharem mais uniformemente ao longo da liga, permitindo assim uma propriedade mais homogênea. Um exemplo em que isso ocorre é na soldagem de aços inoxidáveis austeníticos. A temperatura alcançada na zona afetada termicamente, na ZTA, por ocasião da soldagem, induz a formação de um composto de carbono e cromo. Isto impede que os átomos de cromo fiquem em solução sólida na matriz de ferro, deixando a zona afetada termicamente vulnerável.
A difusão pode ser usada para compensar este problema. No caso da junta soldada ser convenientemente aquecida, os átomos de cromo se movimentarão de forma a ocupar posições no interior dos grãos. Isto restaura a capacidade da zona afetada termicamente de resistir à corrosão. O próximo item que a gente vai ver é a nucleação e o crescimento de grãos. No estado líquido, os átomos que constituem os metais não se dispõem de forma ordenada, isto é, não possuem estrutura cristalina, que, como já foi visto, é uma característica dos metais no estado sólido. Quando um metal no estado líquido, em um processo de resfriamento lento e contínuo, atinge a temperatura de solidificação, algumas partículas sólidas, chamadas de núcleos, começam a se formar. Como a temperatura continua a ser diminuída, os núcleos formados crescem e novos núcleos são formados. O crescimento de cada núcleo individualmente gera partículas sólidas, chamadas de grãos. Todos os grãos têm a mesma estrutura cristalina e o mesmo espaçamento atômico. Entretanto, como cada grão cresce de forma independente, a orientação dos planos de cada sistema cristalino, isto é, de cada grão, é diferente. Portanto, os contornos de grãos são regiões onde a ordenação dos átomos é abruptamente desfeita. Como consequências da desordem dos átomos, os metais se comportam frequentemente de modo diferente nos contornos de grãos. O arranjo e o tamanho dos grãos e as faces presentes em uma liga constituem o que se chama de microestrutura, que é responsável pela propriedade física e mecânica da liga. A microestrutura é afetada pela composição química e pelo ciclo térmico imposto à liga. Muitas das propriedades das ligas metálicas, em alta e baixa temperatura, são regidas pelos contornos de grãos. Nestas regiões, os átomos não estão ordenados, existindo vazios que permitem mais facilmente a movimentação atômica. Devido a isto, a difusão ocorre em geral mais rapidamente nos contornos do que no centro dos grãos. Em decorrência, as impurezas segregam os contornos de grãos, podendo formar fases que alterarão desfavoravelmente as propriedades do material, como por exemplo, a redução de dutilidade ou aumento a susceptibilidade à trinca durante a soldagem ou um tratamento térmico. Um dos efeitos do tamanho de grãos é influenciar na resistência dos materiais. Na temperatura ambiente, quanto menor o tamanho de grão, maior a resistência do material. Em altas temperaturas, quanto menor o tamanho de grão, menor a resistência. Disto resulta que materiais de granulação fina comportam-se melhor em baixa temperatura e materiais de granulação grosseira em altas temperaturas. Por esse motivo, as temperaturas dos metais e ligas são frequentemente classificadas de acordo com o tamanho do grão. O quinto item que nós veremos será o diagrama de fase ferro-carbono. O ferro puro solidifica-se a 1535 graus Celsius em um sistema cristalino CCC, chamado de ferro delta. Agora nós veremos o diagrama de fase ferro-carbono. O ferro puro ele solidifica-se a 1535 graus Celsius em um sistema cristalino CCC, chamado de ferro delta. A 1390 graus Celsius, o sistema CCC transforma-se em CFC, sendo conhecido como ferro gama. A estrutura CFC permanece até a temperatura mais ou menos de 910 graus Celsius, quando volta a ser CCC novamente, sendo então denominada ferro alfa. Chama-se de aço fundamentalmente uma liga de ferro-carbono com menos de 2% de carbono. Nos aços, a solução sólida de carbono em ferro delta chama-se de ferrita delta. A solução sólida de carbono em ferro gama chama-se de austenita. E a solução sólida de carbono em ferro alfa chama-se ferrite alfa ou simplesmente ferrita. A presença de carbono, assim como de outros elementos de liga, altera as temperaturas de mudança de fase, que são modificadas a cada composição química. Os diagramas de fase utilizados em metalurgia apresentam as fases em equilíbrio a uma dada temperatura e a pressão atmosférica normal. O equilíbrio quase sempre é o estável, isto é, a fase apresentada é a mais estável. O diagrama ferro-carbono será estudado entre 0% de carbono até 6,7% de carbono. A composição de 6,7% de carbono corresponde ao composto Fe3C, chamado de cementita. Deve-se observar que a cementita não representa a fase mais estável. A fase mais estável seria a grafita,
Como, porém, a decomposição da cementita em grafita é muito lenta, o diagrama ferro-carbono é para efeitos práticos mais útil e preciso. Supondo-se um processo de resfriamento lento e contínuo, os aspectos mais importantes de transformação de fase no aço, carbono, são abordados a seguir. Agora eu vou dar uma explicação sobre as transformações de ferrita para austenita, mas isso é bom que vocês estejam verificando o gráfico, juntamente comigo. Então a gente vai ver a transformação de ferrita delta em austenita. Esta transformação do sistema cristalino, que no ferro puro ocorre a 1390 graus Celsius, pode ocorrer nos aços a uma temperatura máxima de 1492 graus Celsius, com aumento de teor de carbono. Transformação de austenita em ferrita. No ferro puro, essa transformação de sistema cristalino CFC para CCC ocorre a 910 graus Celsius. Entretanto, no aço, devido ao elemento de liga carbono, a transformação ocorre na faixa de temperatura entre A3 e A1. Aí vocês podem ver no gráfico. O limite superior, que corresponde a A3, varia de 910 graus Celsius a 723 graus Celsius. Por exemplo, o limite superior para um aço carbono com 0,10% de carbono e 870 graus Celsius, enquanto para um aço carbono com 0,5% de carbono é 775 graus Celsius. Vamos ver a transformação de austenita em ferrita e cementita. A transformação de austenita em ferrita e cementita ocorre a temperatura de 723 graus Celsius, que corresponde à linha 1 do gráfico. Independente do teor de carbono, essa temperatura é conhecida como temperatura eutetoide. A liga com 0,8% de carbono é chamada eutetoide, composta essencialmente de perlita, ferrita mais cementita. Abaixo de 0,8% de carbono chama-se hipoeutetoide e entre 0,8% e 2% chama-se hipereutetoide. Deve-se observar que a austenita pode dissolver até 2% de carbono em solução sólida. Entretanto, a ferrita pode dissolver no máximo 0,025% de carbono. Como abaixo de A1, toda a austenita se transforma. O carbono precipitado, isto é, que não ficou dissolvido na ferrita, se combina com o ferro formando um composto intermediário, denominado de cementita. A cementita contém 6,67% de carbono e se precipita em lamelas nos grãos de ferrita. Estes grãos são chamados de perlita. É preciso observar que as transformações mostradas no diagrama se processam quando a velocidade de resfriamento é muito baixa. Isto é, as transformações se processam lentamente. Quando ocorre um resfriamento rápido de material com microestrutura austenítica, pode-se obter uma fase supersaturada em carbono, chamada martensita. A martensita é uma fase metaestável formada durante o resfriamento rápido e a partir da austenita. Chama-se de têmpera ao resfriamento rápido que permite a formação da martensita. A martensita cristaliza-se no sistema tetragonal de corpo centrado, possuindo uma microestrutura acircular. A martensita é muito frágil e apresenta dureza muito elevada. Agora nós veremos as curvas TTT. A curva TTT é a temperatura, transformação, tempo. O diagrama de fase ferro-carbono, embora seja de grande utilidade, não fornece informações acerca da transformação da austenita em condições diferentes das condições de equilíbrio. Por exemplo, com o diagrama ferro-carbono, não se tem informações acerca das velocidades de resfriamento necessárias para temperar o material, ou a que temperatura se dá essa transformação. Uma maneira de se obter estes dados é através da utilização de diagrama de transformação isotérmica, ou diagrama TTT, que é obtido pelo resfriamento da austenita e a temperatura constante, a sua transformação determinada ao longo do tempo. O exame desta curva para o aço com 0,8% de carbono revela o seguinte: a linha horizontal na parte superior do diagrama representa a temperatura eutetoide, isto é, a linha A1, a temperatura 723 graus Celsius. A linha I indica o tempo necessário em função da temperatura, para que a transformação da austenita em perlita se inicie. A linha F indica o tempo necessário em função da temperatura, para que a transformação da austenita em perlita se complete. A transformação demora para se iniciar e se completar, a temperatura logo abaixo da crítica. Em outras palavras, a velocidade de transformação é baixa inicialmente.
O tempo para a transformação se iniciar e se completar é cada vez menor, à medida que decresce a temperatura, até que no ponto P tem-se o mais rápido início de transformação, que abaixo do ponto P aumenta novamente o tempo para que a transformação se inicie, ao mesmo tempo que a velocidade de transformação decresce. Finalmente, a temperatura é aproximadamente de 200 graus Celsius, a linha MI e mais abaixo a linha MF. Elas indicam o aparecimento de martensita, a qual tem lugar instantaneamente independente, portanto, do tempo. Assim, a cerca de 200 graus Celsius, a martensita aparece em porcentagens crescentes, a partir de MI, até constituir a temperatura correspondente a MF, a totalidade do produto de transformação. Os constituintes resultantes da transformação da austenita, nas diferentes faixas de temperatura, aparecem na seguinte sequência. A. Logo abaixo de A1, é a zona que a velocidade de transformação é muito baixa. Forma-se a perlita grossa, que possui lamelas largas e baixa dureza. B. À medida em que a temperatura cai, na proximidade do ponto P, a perlita que se forma adquire lamelas cada vez mais finas e é chamado de perlita fina. Entre o ponto P e o início de formação da martensita, novamente há necessidade de um tempo mais longo para a transformação da austenita. Nesta faixa de temperatura, o produto de transformação resultante varia de aspecto, desde um agregado de ferrita em forma de pena e carboneto de ferro muito fino, até um constituinte em forma de agulhas. Toda essa estrutura é designada por bainita. A bainita tem uma maior dureza que a perlita fina. Deve-se observar que para cada aço, isto é, para aços de diferentes composições, existem curvas TTT diferentes. Outra limitação é que o diagrama é levantado a partir de transformações isotérmicas. Agora a gente vai ver alguns dos fatores que influenciam a posição das curvas TTT. A posição da curva é influenciada pelos seguintes fatores: teor de carbono. Quanto maior o teor de carbono até a porcentagem de 0,8%, mais para a direita fica deslocada a curva TTT. Outro item que determina a posição da curva TTT é o teor de elemento de liga. Quanto maior o teor de elemento, com exceção do cobalto, mais para a direita ficará deslocada a curva TTT. Outro item é o tamanho de grão e homogeneização da austenita. Quanto maior o tamanho de grão da austenita e quanto mais homogêneo for o grão, mais deslocado para a direita ficará a curva TTT. A consequência mais importante do deslocamento da curva para a direita consiste na maior facilidade de se obter a estrutura martensítica. Disse de um aço A é mais temperável que um aço B quando a curva TTT de A está deslocada para a direita em relação à curva TTT de B. Isto é, com menores velocidades de resfriamento, se atinge a estrutura martensítica. Bom, pessoal, a gente chega ao final de mais uma aula. Vocês puderam perceber que existem muitos termos novos a serem aprendidos. Mas não se esqueçam, na próxima aula tem mais.